e temos certeza que este será o tema mais importante a ser discutido nesse momento. A sociedade está com os olhos voltados a esse debate, as pessoas entenderam a importância de que o Brasil, assim como outros países do mundo já fizeram, possam avançar num texto bom para a questão trabalhista no nosso país. Acho que é isso que a gente tem. Vou passar a palavra para você, Henrique, para que você também possa falar como uma das pessoas que teve a sua vida marcada por essa escala e trouxe até o meu mandato esse debate e que de forma muito feliz nós o recebemos e estamos encaminhando aqui dentro do Congresso Nacional. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar esta casa em nome da classe trabalhadora, esta casa que é a casa do povo. Eu cheguei aqui pela classe trabalhadora e é por eles e elas que nós estamos enfrentando esse discurso que para muita pessoa pode parecer ser um discurso falacioso, impossível, mas não é. Eu quero agradecer a todos que apoiam essa causa, quero agradecer aos coordenadores do Movimento VAT, a Pri, o Wesley, quero agradecer a Liz, os advogados do Movimento VAT que não recuaram desde o início, a doutora Chimano, a doutora Fernanda, o doutor João, e quero dizer que o Movimento VAT surgiu da minha profunda indignação. Como é que esta casa resolve achar normal que o trabalhador brasileiro tem apenas um dia de folga para 6 dias trabalhado? E digo mais, aproveita essa coletiva para fazer uma denúncia também. Tem trabalhadores que trabalham 14 dias, 15 dias para folgar um, e a gente precisa ver isso. Que desumanização é essa? Como é que a gente pode falar de direitos humanos? Como é que a gente pode falar de um país próspero quando as pessoas não conseguem ter vida além do trabalho? Então é isso que nós estamos falando, é desse debate. A gente está falando de vida. Muitas pessoas são a favor da vida, mas cadê essas pessoas que se dizem a favor da vida? A gente precisa de vocês, a gente precisa que o trabalhador e a trabalhadora tenham vida, para que as pessoas possam de fato prosperar. E muita gente fala, olha, o Brasil não tem condição de uma nova escala, porque o Brasil é um país que não prosperou. Não prosperou porque as pessoas estão presas em um modelo de trabalho que elas não podem prosperar. Não prosperou porque elas não têm oportunidade. Não prosperou porque elas não têm como fazer algo a mais, pois estão presas, trabalhando 6 dias com apenas um dia de folga e sem poder avançar, sem poder estudar, sem poder se profissionalizar, sem poder de fato avançar nas questões pessoais. Então esse debate é muito importante, é com muita honra que a gente chega aqui agora neste momento. Quero agradecer profundamente à deputada federal Érica Hilton, que me recebeu desde o primeiro momento, que veio articulando para que a gente chegasse nesse momento. Tivemos muita negativa, tivemos muitas dificuldades, porque as pessoas falavam, como assim vocês vão avançar com essa PEC? O Congresso Nacional é extremamente difícil, mas eu sempre disse que o Congresso Nacional não pode não pode se sobressair em cima da classe trabalhadora. E aqui a gente está falando de um debate sério e civilizado. Quem mantém esta casa, quem mantém a estrutura do Brasil, quem mantém este país é a classe trabalhadora. Quem mantém este país funcionando e de portas abertas é a classe trabalhadora. E é por eles que estamos aqui, para que essas pessoas tenham vida. Muito obrigado. A gente espera conseguir dialogar com o governo para entender quais são os próximos passos por parte do governo, como a gente pode unificar as forças daquilo que a gente já está produzindo. O debate está levantado, está pulsante, está na sociedade. Tem um texto também do nosso companheiro que está aqui, o deputado. Então a gente quer conseguir conversar com o governo para que a gente abra cada vez mais caminho de diálogo, de negociação, tenha o apoio restrito por parte do governo, para que a gente possa levar essa discussão com força adiante aqui no Congresso Nacional. Eu espero também, depois que a gente conversar,
com o ministro Padilha. Eu pretendo também procurar o presidente Arthur Lira para conversar. Eu ainda não falei com o presidente Arthur Lira, para que a gente possa conversar também sobre o texto. E essa é a nossa expectativa, encontrar consenso, convergência, força e fortalecimento dessa pauta. Olha, nós vamos discutir agora. Nós começamos esse debate. Se o presidente Lula quiser nos conversar, obviamente, o presidente está com a cabeça quente, cheia de várias coisas, de várias demandas. Acho que a gente vai conversar com o ministro agora e, se for necessário, nós conversaremos com o presidente Lula. Mas acho que os ministros têm toda a capacidade de nos ajudar aqui na relação institucional a conduzir esse debate. Não estamos pedindo uma audiência com o presidente, não estamos achando que se faz necessário levar essa discussão até o presidente, até porque a conversa com o ministro Padilha já é uma indicação do próprio presidente, já é um gesto do próprio presidente Lula. Com relação à nota do ministro do Trabalho, eu acho que é uma declaração do ministro legítima. Nós estivemos com o movimento no Ministério do Trabalho, o ministro se posicionou, colocou a argumentação dele, que tem o seu valor e tem a sua verdade, e eu acho que no fim do dia são tentativas de somar os esforços para reduzir a carga exploratória de trabalho. Nós estamos indo por uma via, o ministro propõe uma nova via. Talvez a via pensada pelo ministro caiba em determinadas situações e a nossa caiba em outros contextos. Ministra, não. Eu sinto por parte do governo que há esse apoio à pauta. Eu acho que a gente claramente, o governo tem que tomar, ouvir, entender, negociar, isso é da política, mas eu acho que o governo está muito receptivo a essa demanda. Olha com bons olhos a essa demanda. Nós precisamos explicar o texto, contar ao governo como a coisa aconteceu, mas a gente já tem sentido, sim, nesses poucos dias, uma boa receptividade por parte do Palácio com relação à nossa proposta. A gente só quer estreitar e afinar essa relação com o Palácio do Planalto. Líder, a senhora tem algum tipo, nesse diálogo com os outros líderes, a senhora já teve algum tipo de ideia de cronograma para votação, de se é possível levar para a CCJ ainda este ano? Como que estão esses diálogos com os outros líderes? O que nós conversamos com as bancadas e com as lideranças até o momento é pedindo assinatura. É tentando que as bancadas possam fazer de forma integral. Porque havia bancadas que alguns deputados haviam assinado, outros deputados não tinham assinado ainda. E a gente tem buscado os líderes para dizer, olha, será que não há uma possibilidade na reunião de bancada, de orientar? E essa tem sido a nossa conversa. Nós ainda não pensamos em cronograma, nós não protocolamos ainda, não sabemos se protocolaremos hoje, amanhã já temos as assinaturas necessárias, mas mantemos aberto porque ainda há muitos deputados nos procurando, dizendo para que a gente possa esperar, porque ainda vai haver reunião de bancada, então não tem um cronograma. As conversas até o presente momento com os líderes foram: precisamos do apoio das assinaturas e seria muito bom que as bancadas de forma generalizada pudessem assinar a nossa proposta. Olha, pode ser que fique, acho que tem a ver com o que o seu colega perguntou sobre o cronograma, acho que pode ficar para a próxima legislatura, mas nós ainda não começamos a pensar. Há muita coisa a ser dialogada ainda, nós precisamos ainda discutir várias outras questões, né? Importante lembrar que o meu companheiro Guilherme Boulos me lembrou agora, nós estávamos no plenário e o Elmar Nascimento nos mandou uma mensagem dizendo que a bancada do União Brasil assinará de forma integral a nossa proposta, demonstrando que essa não é uma discussão de campo, essa não é uma discussão ideológica, essa é uma discussão do país, que tem inclusive unido nesta casa que anda tão dividida, direita, centro e esquerda, como por exemplo nós tivemos deputados do próprio PL que assinaram também essa proposta. Acho que é importante deixar isso registrado aqui. Quantos deputados da oposição assinaram? Olha, eu não tenho esse número exato, mas alguns deputados da oposição assinaram. Como a senhora vê essa explosão dessa pauta depois de uma eleição muito difícil para a esquerda, conseguir fazer com que uma pauta de direito do trabalhador tomasse conta da imprensa e do Brasil nacional? Eu
vejo com muita alegria. As eleições terminaram com boa parte dizendo que a esquerda havia morrido, que a esquerda estava morta. E esta pauta mostrou que a esquerda está viva, organizada, com proposta, com capacidade de organização de um tema em torno do trabalho. Esta é uma demonstração de força do nosso campo, porque somos nós que estamos provocando essa discussão no seio da sociedade, inclusive impressionando a direita a se posicionar, colocando para o trabalhador que talvez eles precisem olhar com mais cautela o outro aspecto da política. Essa é uma demonstração de que a esquerda segue viva, segue organizada e com capacidade de organizar a classe trabalhadora em volta de um tema sobre a questão do trabalho. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Gente, só um ponto que a deputada Érica Hilton trouxe aqui, que o RIC, aliás, nos últimos dias, a pedido da Érica, operamos para conseguir mais assinaturas, é que o número de assinaturas, na nossa expectativa, vai ultrapassar em muito aquele necessário. O que aponta não só o protocolo da PEC, esse já é dado, porque já há o número para protocolo. O que aponta uma questão que muitos têm se questionado, inclusive na imprensa, que é a viabilidade dessa PEC ser aprovada na CCJ, passando no momento oportuno lá, numa comissão especial criada para isso, e posteriormente aprovada em plenário. Essa não é apenas uma luta simbólica para colocar uma pauta. Essa é uma luta efetiva, o RIC traz ela, inclusive, visceralmente, o que viveu e que pode gerar, sim, o fim da escala 6x1 a partir de uma decisão do Congresso Nacional. Por exemplo, o retorno que o deputado Elmar Nascimento deu de ao menos 40 assinaturas da bancada do União Brasil, que já estão sendo colhidas neste momento, deputados do Republicanos, deputados do PP, deputados que não necessariamente votam com o governo e que frequentemente não votam com a esquerda, já sinalizaram não apenas a assinatura, como compromisso com o mérito. Então, é importante dizer que essa PEC é viável de ser aprovada aqui no Congresso Nacional, e o que se faz com o protocolo é abrir a discussão. Abrindo-se a discussão, os vários temas que foram trazidos, inclusive como questionamento, vão poder ser colocados com tranquilidade no tempo da discussão. O que fazer no caso dos pequenos empresários, pequenos comerciantes, médios comerciantes, onde se discute inclusive a perspectiva de se ter algum tipo de compensação via desoneração para que garanta tanto a sustentabilidade desses negócios e dos empregos, mas também uma jornada de trabalho que seja humanizada para esses trabalhadores, né? Então, todos esses temas, que alguns foram antecipados, vão ser discutidos a partir do protocolo da PEC. O que eu queria só afirmar, particularmente nos últimos dias, dialogando com deputados de diferentes campos políticos, inclusive do centro e da direita, é que essa PEC tem condições reais de ser aprovada, que a proposta inicial veio de um movimento social, e parabenizo publicamente o RIC e todos os coordenadores do movimento Vida Além do Trabalho, que foi incorporada pela nossa líder da Federação Pessoal Rede, minha colega Érica Hilton, e que agora o debate tem que ser feito no Congresso Nacional, tratando desses temas, do tema dos pequenos e dos médios, do tema do impacto financeiro, mas o debate, e o propósito do debate é esse, é que para além de qualquer discussão sobre impacto financeiro, existe uma discussão humana, sobre o impacto humano, de bem-estar, de saúde mental na vida dos trabalhadores brasileiros. Esse debate já está colocado, é uma etapa vencida. A próxima etapa é fazer tramitar, vencer nos votos aqui no Congresso Nacional e melhorar a vida dos trabalhadores brasileiros. Passo para os demais colegas poderem falar aqui também. Primeiramente, quero parabenizar a deputada Érica Hilton pelo protocolo da PEC, parabenizar o RIC aqui pela iniciativa, me dedicar de forma muito breve a dois pontos fundamentais que foi aqui questionado. Primeiro, no que diz respeito à questão orçamentária, aos impactos financeiros da aplicabilidade dessa nova jornada. Aqueles que assim afirmaram que não teria condições, pois não tem um impacto financeiro apresentado, assim fizeram por falta de fundamentos reais contrários a essa PEC. Isso porque, a partir do momento
que se coleta as assinaturas, que se tem as assinaturas necessárias, é o caminho para que a PEC possa tramitar aqui na casa e aí sim termos audiências públicas, temos oportunidade de debater e trazer os fundamentos necessários, não apenas fundamentos jurídicos, os impactos financeiros, que sim, nós vamos apresentar e demonstrar que é possível fazer, que é possível modificar essa jornada em prol da melhoria na qualidade de vida do trabalhador, em prol da melhoria na qualidade da prestação desse serviço. Quero também aqui dedicar um outro ponto fundamental, que diz respeito à previsão da votação. Quando esse projeto vai ser votado? Quando vai ser aprovado? Quando vai ser deliberado? Isso, felizmente, depende de cada um de vocês. Depende da imprensa compartilhar, divulgar, informar a população e depende do povo brasileiro continuar reivindicando nas redes sociais, pressionando, fazer aquilo que outrora aquele que dá o nome ao nosso plenário, Ulisses Guimarães, nos ensinou. Nós não podemos e nós não vamos ignorar as vozes loucas que vêm das ruas. E é por isso que aqui eu conclamo, convido todos para que continuem nessa mobilização, nessa pressão, para que aqueles que aqui estão não deixem de fazer aquilo que é de interesse público, que é de interesse real do povo brasileiro. Obrigado. Boa tarde a todas e todas. Alice Portugal, PCdoB Bahia. No momento em que a deputada Érica Hilton apresentou a matéria em plenário, me associei como coautora da matéria e como sindicalista tradicional, quero dizer que muitos não acreditavam que aprovássemos em período inóspito o piso do magistério. É uma realidade. O piso da enfermagem é uma realidade. Poderá ser uma realidade o resgate de direitos a uma jornada de trabalho humanizada. O sindicalismo tradicional há anos luta pela redução de jornada sem redução de salário. A roupagem era fim das 44 horas e pelas 40 horas semanais. No entanto, ela ganha a roupagem da modernidade, das redes sociais, da juventude, da diversidade, porque o trabalho é para todos e todas. Por isso mesmo, a matéria tem grande valor e tenho certeza que a Câmara dos Deputados, com o clamor das ruas, não se furtará à aprovação da PEC. A bancada do PCdoB assinou integralmente a PEC que garante humanização da jornada de trabalho. Uma palavra breve, parabenizar a Érica pela iniciativa, o Rivos, por trazer essa pauta agora. Não é estranho colocar na Constituição a jornada. Ela já está lá. Antes da Constituinte de 88, a jornada era de 48 horas. E foi um movimento, na época, que fez uma pressão enorme para que se pautasse a jornada para 40 horas semanais, que era a pauta do movimento sindical à época. E, através de um acordo feito aqui, a Constituinte estabeleceu a jornada de 44 horas. E ainda é injusto, porque é ainda uma jornada, como se diz hoje, 6 por 1. Então, quando a Érica traz isso agora, neste momento, isso ganha essa dimensão, é preciso entender o que estão esses trabalhadores passando no sentido da exploração nesse momento. Muitos jovens, muitas jovens, muitos que estão na área de comércio e agora reivindicam que essa jornada seja finalmente diminuída para 36 horas, que é uma tendência mundial. Por isso, eu passei também a ser coautor da proposta, lembrando que outras propostas estão aqui. O deputado Reginaldo, já como uma PEC, do senador Paim, também no Senado. Portanto, é algo que é uma luta histórica, Érico. Você está de parabéns em trazer neste momento e vamos pressionar para aprovar e, claro, trazer, como a Érica disse, o governo também para o apoio desta pauta, que com certeza virá. É isso. Eu quero cumprimentar a Érica Hilton e Reginaldo Lopes pelas iniciativas e referir duas questões. A primeira é que a matéria é absolutamente atual no mundo. Em vários países existem projetos em andamento. Na Alemanha, no Reino Unido, por exemplo, projetos que foram realizados com redução da carga horária, agregaram qualidade de vida, produtividade e enfrentaram, garantindo maior empregabilidade. Sobretudo porque o projeto tem lastro no direito humano ao trabalho, na proteção do trabalho,
enfrentamento da desregulamentação, mas também em uma dimensão que é, nós temos um avanço tecnológico que exige novas formas de abordagem do mundo do trabalho para garantir o desenvolvimento e o direito ao trabalho. Então a proposta é contemporânea, sobretudo neste período de avanço tecnológico. O avanço tecnológico não deve servir apenas para a lucratividade. O avanço tecnológico serve, para Érica Hilton, deputado Reginaldo, para a qualidade de vida. Em segundo lugar, quero abordar aqui que os pequenos, eu tenho recebido alguns contatos, não se preocupem, porque tanto o deputado Reginaldo quanto a deputada Érica e todos que subscrevemos, todas que subscrevemos, estamos atentos à preservação de toda a particularidade econômica daqueles que são pequenos, empresários, pequenas, que são parte da nossa preocupação de forma permanente. Terceiro, último, a tramitação é, em primeiro lugar, de coleta de assinaturas e registro. A partir disto, organiza-se pela mesa diretora a distribuição automática que vai à Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça é definida a admissibilidade. E este período é muito importante. Adianto a vocês que alguns dirão que não é constitucional, mas a matéria é totalmente coerente com a Constituição de 88, a matéria é constitucional. A retirada de direitos do mundo do trabalho é inconstitucional, mas assegurar direitos do mundo do trabalho é coerente com a Constituição de 88. E aí, a partir da admissibilidade, 40 sessões de debate de uma comissão especial, onde os ajustes são feitos. Mas, sem dúvida, o principal, estamos debatendo o mundo do trabalho a partir do reconhecimento de direitos de homens e de mulheres que têm sido violadas do seu direito essencial a um ambiente de trabalho. Então, cumprimentos, deputada Érica Hilton, cumprimentos, deputado Reginaldo. O tema certamente é coerente com o regimento e com a Constituição Federal. Muito obrigada. Primeiro eu quero aqui registrar a deputada Érica Hilton e Henrique Azevedo, reconhecer que, publicamente, o extraordinário movimento criado na sociedade. Esta é uma pauta que não é uma pauta ideológica. Fazer redução da jornada de trabalho não é ideológica. Ela é uma pauta estruturante para as novas relações do mundo do trabalho no século XXI. É evidente que nós não estamos discutindo ainda o mérito, nós vamos discutir a admissibilidade. Tem admissibilidade. No mérito, nós vamos enfrentar as principais perguntas e vamos responder. Eu posso dizer, depois de 36 anos da redução da jornada de trabalho no Brasil, de 48 horas para 44, sendo que naquela época a defesa era por 40 horas, portanto que abrimos um precedente para que nas negociações coletivas pudesse reduzir ainda mais a jornada de trabalho no Brasil. Esse é o debate mais importante, é um debate estruturante. De 36 anos para cá, só houve ganho de produtividade. O mundo é outro. Pós-pandemia, o mundo é outro. Uma economia digital, uma economia tecnológica, avanços extraordinários no campo da ciência. Olha o agro. O agro faz uma safra, 2, 3 safras. Olha a indústria brasileira. Portanto, nós temos a obrigação de compartilhar esses ganhos com a classe trabalhadora. É inaceitável uma jornada 6 por 1. É inaceitável. E eu falo isso porque o Henrique Azevedo tem uma coisa de proximidade com a minha vida. Eu trabalhei 10 anos numa padaria, que a minha jornada era 6,5 por mês. Eu trabalhava 6 dias e no domingo abria a padaria 8 horas da manhã e fechava o domingo. Para eu estudar para a matéria, Maria do Carmo, eu tinha que matar uma aula, a primeira aula, para estudar à noite para fazer a prova. Quando a prova era no primeiro horário, eu dançava. Então é fundamental para a classe trabalhadora. Depois da pandemia, nós vemos uma epidemia de doença mental. É fundamental o convívio com os amigos, o convívio com a cultura, o convívio com o tempo livre, o convívio com os filhos, na educação, compartilhar essa tarefa com as mulheres. Então é fundamental nesse momento a redução de 44 para 36. Podemos criar uma transição, eu defendo transição, para tirar os impactos de custo e os impactos no processo inflacionário. Nós temos que
determinar pela Constituição 36, permitir, porque o Brasil já tem 3x4, 4x3, 5x2, só tem para os mais pobres 6x1 ou 50, 54 horas de trabalho só para quem ganha menos e para os mais pobres. O Brasil tem uma armadilha com a renda baixa. Para melhorar a economia tem que aumentar a renda do trabalhador, a renda per capita. E para o trabalhador melhorar a renda per capita, ele precisa de qualificação permanente no século das incertezas, das ansiedades climáticas, das ansiedades das mudanças do mundo do trabalho. E para isso, nós temos que fazer uma redução da escala de trabalho no Brasil. Não pode ser superior a 5x2 e temos que fazer imediatamente uma redução de 44 por 36. Érica, parabéns, conte comigo e vamos juntos nessa caminhada. As trabalhadoras juntas, a esquerda junto, para fazer o melhor para o nosso povo. Parabéns. Sou a professora Luciane Cavalcante, deputada federal. Eu quero aqui conversar com as pessoas que estão nos assistindo de casa, que não estão aqui no Congresso Nacional nesse momento. Quero chamar a atenção para esse dia, para esse momento que a gente está vivendo, porque aqui a gente está fazendo história. Com muito orgulho, a gente tem como líder da nossa bancada, vou esperar a Érica. Não, eu vou esperar. Não, mas eu estou falando para você. Com muito orgulho, a nossa líder, a nossa bancada, do tamanho de ser uma das maiores lideranças hoje da esquerda do nosso país, junto com o Rick, que é essa nova liderança também da esquerda que surge, consegue fazer essa mobilização na nossa sociedade para que a gente coloque em pauta aqui, nesse congresso, um tema que é tão importante. Então, para você que está em casa, que está passando por tanta dificuldade, a gente vem de um ano tão difícil, com tantas derrotas significativas para a classe trabalhadora. Hoje, a gente aqui tem um conjunto de deputados e deputadas de diferentes regiões do país, de diferentes partidos políticos, dizendo que sim, nós nos mantemos vivos, organizados, esperançosos e que finalmente, depois de tantos projetos de lei, aonde a gente só perde, hoje a gente dá início a uma caminhada que tem condições reais de devolver dignidade para aqueles que estão produzindo toda a riqueza da nona maior economia do mundo. Eu acho impressionante como esse discurso de que o país não vai quebrar. Como que vai quebrar a nona economia do mundo? O dinheiro está aí, só que ele não chega na mão de quem produz. E reduzir a jornada é devolver a vida com dignidade, com esperança, com direito à convivência familiar, de estudo. É devolver a vida em abundância, como está escrito lá na nossa Bíblia. Então, gente, hoje é um dia histórico. A gente está fazendo história. Eu estou muito emocionada, eu tenho certeza que muitos aqui também estão emocionados, porque quem acompanha e sabe dia a dia desse congresso, a gente sabe que toda vez que a gente vota contra o povo. E hoje a gente dá uma sinalização forte de que a gente vai votar pela vida melhor de quem constrói esse país. Então, viva o movimento, viva a lei do trabalho, viva o Rick e viva a Érica. Muito obrigada. Bem, gente, rapidamente, apenas para dizer, minha líder Érica, nosso vereador eleito pelo Rio de Janeiro, essa nova liderança Rick, da responsabilidade da nossa geração de garantir a ampliação da dignidade para o nosso povo. Todo mundo quer vida após o trabalho. Todo mundo quer, depois de uma jornada exaustiva, tomar uma cervejinha. Todo mundo quer, depois de um dia aqui de trabalho, ver um filme. Todo mundo espera ansiosamente o seu dia de folga para encontrar os filhos e ter um tempo de qualidade. Mas como faz isso? A atendente do supermercado que tem 2 filhos, não tem com quem deixar os filhos, e só tem um dia de folga quando tem. Como faz isso? A atendente da farmácia,
como faz isso o porteiro, e são essas pessoas que sustentam as nossas cidades. Falar de vida após o trabalho é falar de dignidade, de jornada humanizada, de saúde mental, também de produtividade, e é responsabilidade da esquerda brasileira, que sim está viva, mas de todo o Congresso Nacional, garantir dignidade para os trabalhadores. Então, Érica, parabéns, minha líder, por ter acolhido a pauta do movimento social, organizado por RIC. Eu tenho certeza que da esquerda à direita, esse Congresso Nacional vai ter responsabilidade de fazer essa PEC avançar para garantir dignidade para os trabalhadores brasileiros. Quero mais uma vez agradecer a toda a imprensa por toda a cobertura. Quero nessa coletiva também agradecer a todas as bancadas que já assinaram, aquelas que têm nos recebido, têm dialogado. Precisarei sair para ir ao encontro do ministro Padilha, mas preciso reafirmar esta luta pela classe trabalhadora brasileira. Esta luta em prol da dignidade, da qualidade de vida, da saúde mental e do descanso do trabalhador. Fazendo isso com responsabilidade, olhando para todas as questões que possam ser levantadas, para todos os questionamentos, olhando para a economia, para o pequeno, chamando os empresários a sentarem à mesa de negociação junto conosco. Nós não faremos esse debate à porta fechada. Nós faremos esse debate olhando para o horizonte e para todos os setores que serão assim convidados a compartilhar com a gente os seus medos, as suas preocupações e as suas inseguranças. A partir da indicação de um relator para esse texto, nós teremos a condição de nos reunir com as bancadas, fazer os aperfeiçoamentos necessários e construir neste país um texto qualificado, que atenda às preocupações, mas que coloque o trabalhador na primeira ordem do dia, garantindo a ele tempo de conviver com a sua família, de ter lazer, de descansar, de poder se capacitar profissionalmente, que hoje essa escala, da maneira como está organizada, não tem permitido. Quero celebrar aqui, antes de sair, as 216 assinaturas que já temos aberto neste momento, e dizer que após a reunião com o ministro Padilha, nós continuaremos a conversar com as bancadas, a conversar com o governo, a conversar com os deputados e a conversar com a sociedade, para que nós possamos avançá-las e no mais breve tempo possível ver neste país essa disputa que é da classe trabalhadora se tornar uma realidade. Muito obrigada. Pessoal, quero agradecer essa coletiva de imprensa em nome de toda a classe trabalhadora. Quero agradecer todos os deputados e deputadas que se comprometeram com essa PEC, que é extremamente importante. Quero frisar também a nossa petição pública, que está chegando a 3 milhões de assinaturas da sociedade civil, que exige o fim da escala do Sul. Não permitiremos que essa escala escrota, que essa escala desumana continue presente na vida da classe trabalhadora. É uma escala escravocrata, é uma escala que dá continuidade à escravidão, é uma escala que onde temos resquícios da escravidão. Não podemos continuar com esse modelo de trabalho. Aqui a gente fala de dignidade, de prosperidade, aqui a gente fala de um país que precisa entender que não tem economia sem a classe trabalhadora. Veja bem, alguns deputados fizeram vídeos se pronunciando que estão preocupados com a economia. Como que os deputados querem separar classe trabalhadora e economia? As duas coisas andam juntos, deputados. Vamos pensar de uma escala mais justa, as pessoas têm mais tempo para consumir também. As pessoas vão fazer com que a economia gire. O retorno vai ser para todos. A gente precisa de uma sociedade justa. A gente não pode viver em um país que um pequeno grupinho prospera e outros não têm direito nem de vida além do trabalho. Isso é injusto, isso é desumano. Pessoal, é muito importante conseguirmos agora mais das assinaturas necessárias para a PEC ser protocolada, mas a nossa luta vai permanecer nas ruas e temos atos agora marcados para o dia 15 de novembro, que é no feriado de proclamação da República, inclusive meu aniversário, e eu vou estar nas ruas contemplando meu aniversário com esse ato pró-classe trabalhadora. Vou fazer 31 anos, gente. Mas é isso. Quero convocar todos nas minhas redes sociais, tem os
cards, teremos atos aqui em Brasília, teremos atos em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, São Luís, Curitiba, Belém do Pará, entre outros estados, capitais e cidades que estamos organizando. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse debate precisa andar e andar para frente, porque não tem um país próspero sem a classe trabalhadora. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado.